Olá, nono ano. Estamos aqui para a nossa terceira aula, devido ao distanciamento social causado pela Covid-19. A professora Luciana, que está falando aqui com vocês, manda o meu abraço a todos, abraço aos familiares. Espero que esse vídeo encontre todos bem, que todos estejam se cuidando e que estejam em casa, para que isso passe logo e que logo possamos estar novamente juntos lá na escola, certo? Bom, hoje o tema é a Revolução Russa, ocorrida em 1917. Vou falar bem devagarzinho, tá? Porque é um tema bem complexo, bem difícil, então eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá? Se precisar, pausem o vídeo, voltem. Vou estar à disposição na quinta-feira no plantão, o dia todo, para que vocês sanem as dúvidas de vocês, tá? Vamos trabalhar primeiro, pessoal, o termo revolução separadamente, tá? Para lembrarmos, a palavra revolução, ela sempre vai significar um processo que causou uma profunda transformação em uma sociedade, em um país, em um local, enfim, tá? Basta vocês lembrarem da Revolução Industrial lá na Inglaterra, que provocou uma profunda transformação no modo de produzir as mercadorias, da Revolução Francesa, que derrubou o absolutismo e proclamou a República na França, da Revolução Inglesa, que também provocou uma mudança profunda lá na Inglaterra, instaurando a monarquia parlamentar, enfim. Falou-se em revolução, lembre-se, mudança profunda em uma sociedade, uma mudança que vai acarretar e vai levar para sempre aquela mudança, tá? Hoje, se eu tô aqui falando com vocês à distância, filmando por um celular, sem fio nenhum, tá? Tava até conversando aqui com meu esposo esses dias. Quando eu tinha a idade de vocês, para eu conectar a internet, era um computador imenso, tá? Com 10, 15 fios, modem, uma internet super lenta. E para gerar um trabalho desses que eu tô fazendo com vocês agora, demorava horas, né? Demandava custo alto, demandava vários equipamentos. E hoje eu gravo essa aula aqui apenas com o celular, tá? Uma internet sem fio e um celular super tecnológico aí que, graças a Deus, aí todo mundo tem, né? E tá possibilitando que a gente tenha essas aulas aí à distância. Então, a Revolução Industrial, a gente respira ela, como eu já falei para vocês. E a Revolução Russa, ela não deixa de ser um fruto também da Revolução Industrial, tá? Por quê? Porque a indústria, ela vai chegar lá na Rússia no comecinho do século XX. Até então, 80% da população russa vivia no campo. Camponeses miseráveis, pessoal, tá? Que viviam sob o forte regime czarista russo. Por que czarista? Porque a Rússia era uma monarquia, tá? Uma monarquia absolutista. Na época, aí no comecinho do século XX, quem governava a Rússia era o czar Nicolai II, tá? O último membro da dinastia Romanov. Ele governava a Rússia num governo absolutista e com mãos de ferro. É neste cenário, tá? Numa Rússia absolutista, apesar de já ser o ano 1900, a Rússia ainda vivia praticamente dentro do sistema feudal, tá? Chega a indústria nessa Rússia e transforma boa parte desses camponeses em operários, tá? Como nós já vimos, a indústria chega na Inglaterra, o que acontece com os camponeses? Perdem suas terras, são expulsos de suas terras, pois não são donos dessas terras, né? Vivem ali com um regime de servidão nessas terras, perdem essas terras, são expulsos dessas terras e são obrigados a migrarem para cidades, se tornando operários da indústria, certo? Quando o czar Nicolai II ele abre o capital para a indústria da Rússia, se instala lá na Rússia indústrias inglesas, indústrias francesas. E esses camponeses que eram miseráveis no campo,
se tornam ainda mais miseráveis nas cidades, tá? Gerando um contingente populacional na Rússia de extrema pobreza e extremamente explorado, seja no campo, seja na cidade. Lembrando, pessoal, que exploração é quando uma pessoa trabalha muito, tá? E ganha extremamente pouco. Se essa indústria, ao chegar na Rússia, gera esse extremo contingente de operários explorados e os camponeses, que já eram explorados e viviam uma vida miserável no campo, continuam, né, com esse estilo de vida, e o czar Nicolai II estava, tipo, nem aí para esse povo, né? Ele estava o quê? Lá nos anos de 1900, ele se envolveu lá em uma guerra com o Japão, porque ele queria expandir território para a Ásia. Ele era muito egocêntrico, o czar Nicolai II, ele era narcisista, então ele queria provar que ele era poderoso, gostosão, né? De toda forma. Então ele estava se lascando, digamos assim, para a população e queria, né, provar que ele era o todo-poderoso e gastando dinheiro com guerras que não iam levar a Rússia a nada, tá? E a população cada vez, né, em uma situação mais miserável, certo? Então até aqui tudo bem, ó. Revolução causa mudança profunda em uma sociedade. A Revolução Russa, então, que ocorrerá, né, por enquanto aqui, em 1917, ela vai causar uma mudança profunda na Rússia. O que nós temos até agora? Estamos lá em 1900, na Rússia. A Rússia, ela é um governo absolutista, governada por um cara, né, chamado Nicolai II, que tem o título de czar, certo? Neste momento aqui, a indústria chega na Rússia, gerando um contingente de operários explorados, e aquela população camponesa no campo continua sendo explorada, ok? Então vamos lá. Isso aqui eu já falei para vocês, né? Que surge um operário historiado na cidade. Neste contexto, pessoal, agora que eu preciso de atenção de vocês. Lá no século XIX, né, na Inglaterra, o Karl Marx, né, o alemão Karl Marx, ele cria o socialismo científico, como nós já estudamos lá no 8º ano. Esse socialismo científico, ele propõe que as pessoas, sejam elas operárias, sejam elas camponesas, mas dentro da ideologia marxista, principalmente os operários, que estão explorados, que estão sendo explorados pela burguesia, que esses operários, eles façam uma revolução, tá? E tomem os meios de produção dessa burguesia para poder controlar e acabar aí com essa exploração e com essa desigualdade social. É nesse contexto aí que lá na Rússia surge o Partido Operário Social Democrata Russo, que nós vamos usar a sigla POSDR, tá? Esse partido, ele pega as ideias marxistas, ele é um partido socialista, de cunho marxista, tá? Que vai pegar, e na época lá, eles pretendiam unir todas as vertentes revolucionárias em um só partido, tá? As vertentes dos camponeses, as vertentes dos operários. No início, eles pretendiam unir todo mundo ali. Todo mundo que deveria fazer uma revolução, eles pretendiam unir neste partido. Porém, o POSDR não chega a um acordo. Em 1903, de acordo com o que eles almejavam, esse partido se divide em duas partes, tá? Eu vou usar agora dois termos em russo para vocês. Uma parte do partido passou a se chamar mencheviques, tá? Então vocês guardem muito bem isso. E a outra parte passou a se chamar bolcheviques. Menchevique em russo significa minoria e bolchevique significa maioria, tá? O que os mencheviques defendiam? Eles defendiam que, primeiro, o capitalismo deveria se desenvolver plenamente na Rússia, ou seja,
As indústrias deveriam chegar, se desenvolver, se instalar, para depois, né, os operários e os camponeses darem início à revolução. Já os bolcheviques, que eram liderados pelo Vladimir Lenin, tá? Guardem esse nome também, tá? Liderados pelo Lenin, eles defendiam que sim, né, os operários, os camponeses deveriam fazer uma revolução, assim como Karl Marx defendia lá no século anterior, né, no século XIX, tomar os meios de produção da burguesia e chegar, né, ao poder pela via revolucionária. Então, olha só, nós estamos na Rússia, no comecinho do século XIX, num terreno fértil, né, de exploração de operários e exploração de camponeses. O que acontece nessa Rússia? É fundado um partido, né, de ideais do Karl Marx, de ideais marxistas. Este partido no começo era um só, todos queriam a mesma coisa. Porém, depois, né, eles se dividem em dois, os mencheviques e os bolcheviques, ok? Foco aí nos bolcheviques, pessoal, tá? Dá uma focada aí no Lenin e nos bolcheviques. Guardem esse nome aí, tá bom? Seguindo aqui, lembra que eu falei sobre o czar Nicolai II, que ele não se importava muito com a população? Pois bem, em 1905, né, a situação da Rússia, ela estava caótica. Por quê? Porque na guerra russo-japonesa, o desempenho do exército russo ele foi pífio, né? Ele foi desastroso. Os gastos que o czar gastou nessa guerra foram enormes, enquanto a população passava fome. Ele estava preocupado, né, com essa guerra contra o Japão. E essa guerra que a Rússia perdeu, né, esses gastos horrorosos que ele despendeu nessa guerra, acelerou as contradições sociais e fez com que essas novas classes urbanas, como a dos operários, por exemplo, quisessem rapidamente reformas urbanas, reformas democráticas. Só que o czar Nicolai II, óbvio, né, não queria largar do poder porque ele queria manter, né, o absolutismo. Aí o que aconteceu? 1,5 milhão de operários fizeram um abaixo-assinado, né, pedindo melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, direitos trabalhistas, como férias, né, auxílio-doença, fim da censura, tolerância religiosa, porque tudo isso não tinha na Rússia. Por exemplo, até quem não era pertencente à Igreja Ortodoxa Russa era perseguido pelo czar Nicolai II. Então, após esse abaixo-assinado, com 1,5 milhão de assinaturas ser arrecadado, 135 mil trabalhadores, né, no domingo, no dia 22 de janeiro de 1905, eles se encaminham em passeata, né, lá em São Petersburgo, que na época era a capital da Rússia, e onde havia o Palácio de Inverno do czar, eles se encaminham, né, para entregar essa petição para o czar. O que acontece? O czar, ao invés de aceitar a petição, ele manda seu exército metralhar essa população, gerando ali uma centena, até mais de uma centena de mortos. Apesar do movimento ser pacífico, né, a multidão estar se encaminhando pacificamente para o palácio, o czar não quis nem saber, mandou metralhar todo mundo. Então esse episódio aí ficou conhecido como Domingo Sangrento e inicia uma série de revoltas, né, que ficaram conhecidas como a Revolta de 1905. Apesar, pessoal, dessa revolta, né, dessa Revolução de 1905, ela falhar, né, esse episódio do Domingo Sangrento, ele faz com que o czar perca, né, apoio popular. Porque o czar ele era visto pela população até então como um benfeitor, como um salvador do povo, né, como aquela pessoa com que os russos poderiam contar para sempre, né. Aí o que ele faz? Ele já estava mal visto, né, pela sua população devido ao envolvimento na guerra
russo-japonesa, devido a vários outros fatores, como eu falei para vocês. E esse episódio do Domingo Sangrento, né, ele faz com que o czar Nicolai II perca o apoio popular, tá? Nisso, no mesmo ano de 1905, surgem os sovietes, tá? O mais famoso foi o soviete de Petrogrado. O que eram os sovietes dentro da Rússia? Eram conselhos, tipo assembleias, né? Onde os operários, eles se reuniam ali para discutir os termos de como seria, né, essa revolução ali mais para frente. Só adiantando para vocês, né? O nome da Rússia depois da Revolução é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A palavra soviete é que deu origem aí ao termo soviética, tá? Então, nós vamos parar por aqui nessa aula de hoje, tá? Nós paramos até... Nós fomos até 1905, né? Com o episódio do Domingo Sangrento e da Revolução de 1905 que falha, porém marca a perda do apoio popular para o czar. Na semana que vem, pessoal, nós vamos continuar com a Revolução Russa na sua segunda fase. Por que eu decidi, pessoal, dividir em duas? Como eu disse para vocês, é um tema complexo, né? Que não é fácil. Então, eu resolvi dividir em duas partes para ficar de melhor entendimento. Quanto às atividades, né? Vocês receberam o texto em PDF que eu preparei para vocês. Vou mandar esses slides aqui para vocês também. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um resumo, tá? Mandar a foto para mim e também elaborar umas perguntas com resposta, tá? Pode mandar a foto para mim no meu privado. O nono A e o nono B, isso. O nono C e o nono D vai fazer a mesma atividade e vai mandar para o professor José Aparecido, ok? Cada sala vai mandar atividade para o seu professor. Um abraço, pessoal. Até o plantão de quinta, tá? Até mais.